Olá! Nós estamos no meio de uma tempestade de raios. Hoje nós iremos aprender sobre eletrostática. Como formam os raios da natureza. Se protejam! Fala, galerinha! É claro que nós não estamos numa tempestade de raios, né? Graças a Deus. Bom, gente, então o nosso estudo de hoje é falarmos sobre eletrostática, ok? Bom, é um conteúdo bem legal e que vocês vão gostar muito. Bom, inicialmente nós iremos falar sobre a eletrostática, que ela está em tudo ao nosso redor. Sabe quando acontece aqueles tipos de choquinho que você toca em alguém e instantaneamente você simplesmente recebe um choque? Ou então simplesmente você toca na maçaneta, ou então você passa a mão na televisão e de repente você toca na outra pessoa e você descarrega aquela carga elétrica. Bom, isso tudo está envolvido na eletrostática, ok? Bom, então vamos começar. Para o início da nossa discussão, nós vamos começar sobre o modelo atômico. O modelo atômico, como vocês já devem ter estudado anteriormente, ele é muito simples de entender, até porque é o modelo mais atual que nós temos e que ele é composto por um núcleo e em volta desse núcleo nós temos elétrons orbitando, ok? O núcleo ele é composto por nêutrons e prótons. Os prótons possuem carga positiva e os nêutrons possuem cargas positivas e cargas negativas. Portanto, a carga do nêutron é nula. E, obviamente, que os elétrons que estão orbitando em torno do núcleo possuem cargas negativas. Bom, então vamos lá. Para o nosso estudo das cargas elétricas, nós precisamos saber que na eletrostática, quando nós estamos estudando as cargas elétricas, elas estão em repouso, ok? Ou seja, então elas não estão se movimentando, tá? Bom, então a carga elétrica, ela é uma propriedade intrínseca da matéria, assim como a massa. Mas como assim? Bom, eu falo. Bom, vamos lá. A massa, ela é uma propriedade inata da matéria. Ou seja, então aquilo ali é obviamente que veio de uma propriedade que é dela, relacionada à densidade, relacionada ao volume e tudo mais. Agora, a carga elétrica, ela também tem essa característica que ela é propriamente da matéria, certo? Então, todos os corpos possuem cargas elétricas, ok? Então, todos os corpos possuem cargas e elas podem ser de natureza positiva, negativa ou natureza neutra, certo? Bom, a unidade de medida de carga elétrica, ela é dada em Coulomb, ok? Escrito dessa forma aqui, e ela é representada por esse C maiúsculo, ok? Bom, então aqui a gente já sabe, teoricamente, que o átomo, ele possui prótons, cargas positivas, e elétrons, cargas negativas, ok? Bom, então daí a gente tem que corpos de cargas diferentes, por exemplo, quando eu tenho um corpo que está eletrizado positivamente e um outro corpo que está eletrizado negativamente, quando eu tenho cargas de sinais opostos, eles vão se atrair, certo? Então por isso que tem as setinhas, uma apontando para a outra. Quando eu tenho cargas de sinais iguais, seja ela negativa ou seja ela positiva, sinais iguais, elas vão se repelir. Por isso que eu tenho umas setinhas voltadas para as extremidades, certo? Então, teoricamente a gente tem que, na eletrostática, nós estudamos de modo bem teórico a ideia de carga elétrica. Uma propriedade muito interessante desses materiais que possuem cargas tanto positiva quanto negativa são aquela condutividade desses materiais. Alguns materiais eles têm a propriedade de ser bons condutores, outros nem tanto assim, tá? Bom, então inicialmente a gente tem que
duas fases desses materiais, sendo eles condutores elétricos e os isolantes elétricos. Bom, o que vem a ser esses condutores elétricos? De certa forma, são os materiais que possuem a propriedade de conduzir bem cargas elétricas, ou seja, na sua estrutura da matéria, esse tipo de material ele tem a propriedade de conduzir elétrons com facilidade, ok? Então quer dizer que numa ligação metálica os elétrons fluem muito facilmente. Bom, agora os isolantes elétricos, eles são materiais que possuem propriedades de conduzir mal as cargas elétricas. Ou seja, então, quais tipos de materiais que podem conduzir bem? Bom, inicialmente, todos os tipos de metais, eles são bons condutores. Agora, para os isolantes, nós temos alguns exemplos, que é o plástico, a borracha, o isopor, a água pura, o ar e a madeira. Bom, se a água pura for misturada com um pouquinho de sal, umas pitadas de sal, obviamente aquela água irá ionizar e obviamente ela vai conseguir ser um bom condutor. Você pode conduzir eletricidade nessa água com sal. Daí temos então uma grande propriedade bem interessante em relação a esses isolantes. Claro, por exemplo, nos fios que a gente tem dos nossos eletrodomésticos e tudo mais, carregador de celular, eles são encapados por borracha, obviamente para que não ocorra a transmissão, teoricamente, a condução de elétrons para o nosso corpo, certo? Então, é uma propriedade bacana dos isolantes elétricos. Uma coisa bem interessante em relação a isso, nós temos que a formação dos raios. Claro, a formação dos raios, das descargas elétricas em grandes tempestades é um fenômeno natural da situação que nós vivemos, em que acontece o atrito entre as nuvens. Então, o que acontece? Obviamente que uma nuvem atritando a outra vai gerando uma certa carga e essa carga vai se acumulando nas nuvens, ok? Quando elas se precipitam e começam as chuvas, obviamente que aí começam a ter essas descargas elétricas. Mas professor, o ar, ele é um isolante. Como que ele vai poder conduzir essas descargas elétricas? Bom, é aí que está o X da questão. Quando acontece essas descargas elétricas, a energia é tão grande, que a descarga elétrica, essa carga elétrica, ela consegue romper a rigidez dielétrica do ar. O que vem a ser essa rigidez dielétrica do ar? O quanto que que o meio material consegue conduzir. Ou seja, então nós temos que o ar, obviamente, quando ele é quebrado essa rigidez dielétrica, nós conseguimos que ter exatamente essas descargas elétricas. Ou seja, então os raios se formam pelo atrito entre as nuvens, ok? E o acúmulo de cargas elétricas negativas nessas nuvens. Portanto, quando em contato, por exemplo, aqui, ó, nós temos que as nuvens estão cheias de cargas negativas e a Terra, nós podemos falar que ela está com cargas positivas, ok? Então, teoricamente, a nuvem, o que ela tem? Sinal negativo. E a gente acabou de aprender que sinais opostos, essas cargas, teoricamente, elas se atraem. Ou seja, então a Terra atrai as descargas elétricas, assim como as nuvens também descarregam toda essa carga na Terra, certo? Então, teoricamente, é assim que se formam os raios. Claro que tem uns raios que é com uma alta voltagem, que pode, teoricamente, destruir muita coisa, assim como esse exemplo. Bom, então assim,
é complicado, é bem perigoso, então não saiam em tempestades, certo? Um método bem legal para você se prevenir, claro, dessas tempestades de raio quando houver, use sempre chinelo de borracha, certo? Não fique descalço, ok? Não fique debaixo de árvore, porque essas árvores elas podem sim atrair raios, ok? Não fiquem perto de objetos que sejam pontiagudos, porque obviamente, por exemplo, igual a igreja, ou então, normalmente as igrejas elas possuem aqueles para-raios, né? Mas teoricamente ali pode ser um ponto onde que essas descargas elétricas podem vir com uma maior intensidade, ok? Então dessa forma nós temos que os raios eles se formam através do atrito entre as nuvens. Curioso, né? Bem legal. Bom, então dessa forma nós agora iremos aprender sobre a eletrização dos corpos, ou seja, quando um corpo fica mais eletrizado e um corpo fica menos eletrizado, com cargas positivas e cargas negativas, ok?